Olá, boa noite. Esse é mais um webinar da série oferecida pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Hoje nós trataremos do tema Impactos da Pandemia sobre a Educação e Ampliação das Desigualdades. E para conversar hoje comigo, eu tenho aqui presentes Eduardo Deschamps, engenheiro, mestre e doutor em engenharia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Possui MBA em Liderança e Gestão Pública pelo Centro de Lideranças Públicas, em parceria com a Harvard Kennedy School. É professor da Universidade Regional de Blumenau, de onde foi reitor entre 2006 e 2010. Foi secretário da Educação de Santa Catarina entre 2012 e 2018. Presidente do CONSED entre 2015 e 2016. Atualmente é conselheiro do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, desde 2011, e do Conselho Nacional de Educação, onde exerceu a presidência entre 2016 e 2018. Hoje preside as comissões do Sistema Nacional de Educação, do Ensino Médio e da BNCC. Aqui conosco também Maria Helena Guimarães de Castro, socióloga, professora aposentada da Unicamp, atualmente é conselheira do Conselho Nacional de Educação, presidente da Comissão de Formação de Professores e presidente da Associação Brasileira de Avaliação Educacional, ABAV. Também é embaixadora do PISA para escolas no Brasil. Foi secretária executiva do MEC, presidente do Comitê Gestor da BNCC, presidente do INEP entre 1995 e 2002 e secretária estadual da Educação de São Paulo entre 2007 e 2009. Temos aqui também Patrícia Mota Guedes, gerente de pesquisa e desenvolvimento do Itaú Social. Graduada em Ciências Políticas e Alemão pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, mestre em Administração Pública pela Universidade de Massachusetts e em Políticas Públicas pela Universidade de Princeton. Coordenou programas de educação e saúde pelo governo do estado americano de Massachusetts e atuou como pesquisadora e gestora de projetos educacionais no Instituto Fernando Brodel. E eu sou Priscila Tavares, bacharel e mestre em Economia pela USP, doutora em Economia pela GV, sou professora da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico na mesma escola e também membro da diretoria da Associação Brasileira de Avaliação Educacional, ABAV. Eu tive o prazer de trabalhar com a Maria Helena na Secretaria de Educação de São Paulo, na implantação do bônus por desempenho para professores dessa rede, e hoje eu tenho o prazer de mediar a fala dos participantes desse nosso webinar. Antes da gente começar, só um disclaimer, é importante destacar que as manifestações expressas pelos participantes desse webinar representam exclusivamente suas opiniões e não necessariamente a posição institucional da Fundação. Bom, então o nosso evento ele vai ser dividido em dois blocos iniciais, nos quais discutiremos de que forma a pandemia afetou a educação básica brasileira e de que maneira as redes de ensino estão enfrentando a crise. Em seguida, nós vamos responder as perguntas dos participantes que nos assistem pelo canal da Fundação no YouTube. E, por fim, encerraremos com algumas reflexões dos participantes sobre quais são as lições que aprendemos com a crise. Em cada bloco, eu peço que cada participante faça suas colocações em 5 minutos, para, enfim, para a gente ter tempo também de interagir com o público. Então, para iniciar esse nosso primeiro bloco, eu queria fazer algumas colocações antes de colocar a pergunta orientadora. Pessoal, a gente sabe que a gente tem uma grande heterogeneidade entre as diferentes redes de ensino no Brasil, e mesmo dentro de uma mesma rede de ensino, há também uma grande diferença, uma grande heterogeneidade entre os alunos com relação às condições socioeconômicas, ao acesso à tecnologia, condições do domicílio, formação dos pais, amparo familiar, enfim, background familiar, né? Então, nesse nosso contexto, digamos, continental, a pergunta desse nosso primeiro bloco, né, o que eu pergunto a vocês é de que forma a pandemia afetou a educação básica brasileira?
Eu vou começar com a Maria Helena e em seguida eu passo a fala para a Patrícia e, por fim, para Eduardo. Maria Helena, por favor. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nesse webinar coordenada por você, que é minha tão querida amiga, professora da GV. Bom, eu acho que por tudo que nós vimos a respeito da pandemia e os seus impactos na educação no Brasil e no mundo, né, nós sabemos que, em primeiro lugar, a pandemia pegou os países meio que de surpresa, né? Houve muito improviso em vários países do mundo, inclusive nos países mais desenvolvidos. Vamos pegar, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Itália, as dificuldades que países ricos, desenvolvidos, tiveram para enfrentar, de repente, o fechamento das escolas, uma vez que a pandemia foi decretada no dia 11 de março. No Brasil, não podia ser diferente. No entanto, a situação educacional no Brasil é muito diferente desses países que eu acabo de mencionar, que são países ricos, desenvolvidos, com sistemas de ensino também mais consolidados, né? Nós temos uma educação básica que, do ponto de vista quantitativo, cresceu. Hoje, praticamente, ela está universalizada, né? Não há falta de vagas nem no ensino médio. Nós podemos ter alunos que não estão frequentando o ensino médio, mas não faltam vagas, né? No entanto, nós sabemos que a nossa educação é extremamente desigual, e essa desigualdade se aprofundou nos últimos anos, né? Há pesquisas sobre isso, vemos que mesmo as avaliações nacionais mostram que nos últimos 10 anos nós tivemos avanços importantes nos primeiros anos do ensino fundamental e, infelizmente, isso não acabou resultando numa melhoria como se esperava nos anos finais do ensino fundamental e médio. Então, os indicadores não são bons. Isso também se repete nas avaliações internacionais. O próprio PISA 2018, os resultados foram divulgados em dezembro do ano passado, e o PISA mostra com muita clareza evidências de que, basicamente, o Brasil está no mesmo patamar de desempenho desde o ano 2000, quando houve a primeira edição do PISA e o Brasil participou. A novidade que é positiva e é muito importante é que houve uma mudança muito grande na abrangência do sistema, nas coortes, na inclusão de alunos que, no passado recente, estavam excluídos, né, da escola. O PISA avalia alunos de 15 anos, né, que, em geral, nos países mais desenvolvidos, estão no 10º ano. E aqui no Brasil, os alunos de 15 anos, muitas vezes, frequentam o 7º, 8º, 9º ano e não chegaram ainda no ensino médio. No entanto, o último PISA revelou que esses alunos já tinham atingido o ensino médio. Essa é uma boa notícia, né? Embora os resultados das avaliações mostrem muitas desigualdades. Por exemplo, nós vemos os resultados do SAEB, né? Os alunos do quartil superior de renda têm 28, 32 pontos, por exemplo, em média, nas provas de língua portuguesa, e os do quartil inferior não chegam a 10% nas provas de língua portuguesa do SAEB. Isso significa que um fechamento de escolas, a pandemia, ela vai afetar muito a educação brasileira, porque as desigualdades sociais e econômicas, elas também se refletem na situação das nossas escolas, e muito provavelmente muitos alunos de mais baixa renda, mais vulneráveis, poderão até abandonar os estudos, né? Poderão não retornar quando as escolas reabrirem, sobretudo se eles estiverem no final do ensino fundamental, no 8º e 9º ano, ou poderão desistir e deixar para voltar no ano que vem, porque precisaram ajudar as famílias na composição da renda, uma vez que as famílias serão muito afetadas pela pandemia.
né, pelo fechamento do comércio e tudo mais. Então, nesse sentido, eu tenho uma enorme preocupação com o aumento das desigualdades educacionais, que é um problema estrutural, não é de agora, mas essas desigualdades elas poderão ser ampliadas, né, com o fechamento, sobretudo devido a uma situação de total imprevisibilidade em relação à volta, à reabertura das escolas e à reabertura da economia, né, porque nós estamos num momento de indefinição, ainda não atingimos o topo da curva, né, e ainda não chegamos num achatamento que permita uma reabertura da economia e muito menos das escolas. Então, são essas as minhas palavras de abertura, quer dizer, é grande o problema, precisaremos ter muitas estratégias para poder enfrentar o problema na hora que as escolas voltarem, e já estamos enfrentando durante a pandemia, que é o que falaremos no próximo bloco. Obrigada, Priscila. Ótimo, obrigada, Maria Helena. Patrícia, suas considerações, por favor. Certo. De fato, assim, quando a Maria Helena fala, né, que os países foram pegos de surpresa, os sistemas educacionais, Maria Helena, te ouvindo, me faz lembrar muito, bom, o que estava acontecendo antes da pandemia se instalar, da gente começar realmente a se organizar para o isolamento, distanciamento social, para o fechamento das escolas. Enquanto redes públicas de ensino, o nosso país já estava enfrentando uma série de desafios, trabalhando em alguns deles. Por exemplo, a gente tinha conseguido, no ano passado, celebrar, né, uma base nacional curricular comum, e os estados tinham conseguido finalizar a construção dos seus currículos estaduais, né? Esse foi um passo importante, a gente pode pensar realmente como um passo importante para redução de desigualdades, na medida em que a gente, enquanto país, definiu, não, temos uma base comum, é claro que ela vai dialogar com os contextos locais, com os currículos, né, os currículos estaduais e municipais vão poder ter o seu componente local, customizado, mas a gente entende que tem uma base comum que todo estudante brasileiro, né, tem direito a aprender. Então, a gente estava celebrando, né, essa conquista com muito desafio, também não foi simples, e antevendo uma série de desafios de implementação no campo da formação continuada dos professores para concretizar, né, os currículos de forma que eles saiam do papel, no campo da formação inicial docente, de que forma né, os professores podem ser preparados para de fato conseguir implementar currículos e tornar essa base de fato uma verdade nas escolas. Desafios no campo também do regime de colaboração entre estados e municípios no próprio processo de construção. Então, acho que é só para lembrar que lá atrás, antes disso começar, a gente estava fazendo alguns avanços. A Maria Helena lembrou muito bem uma série de desafios, de gargalos no campo da aprendizagem, no campo da trajetória dos estudantes, né? Seja em termos de repetência, reprovação, abandono e evasão. Os anos finais do ensino fundamental, a gente não precisava esperar o ensino médio, a gente já vinha olhando com muita preocupação o crescimento das taxas de reprovação, de repetência, já nos anos finais do fundamental. Então, isso tudo para dizer, né, que, por um lado, ter já a Base Nacional Curricular Comum pode ser vista como um ganho, ou seja, como um ponto comum para a gente poder lidar com o desafio aí nos próximos meses, nos próximos anos, mas também lembrar que a gente já tinha um passivo de desigualdades, de baixa aprendizagem muito grande. E aí, para acrescentar a esses desafios, né, eu acho que vale a gente lembrar, no campo aí da proteção social, pensando nas crianças e adolescentes mais vulneráveis, que quando você fecha escola, você muitas vezes fecha o lugar mais seguro para
uma parcela muito significativa de crianças, adolescentes e jovens. Ou seja, estar na família ou estar em casa pode ser seguro no sentido do Covid, né? Mas muitas vezes aumenta, e a gente já vem acompanhando dados que indicam para esse risco, aumenta-se a tendência aumenta-se os números, o risco de violência doméstica, exploração sexual de crianças e adolescentes, ou seja, a rede de proteção de criança e adolescente também está precisando ter que responder aos desafios de forma ainda mais intensa, uma vez que as escolas fecharam. E o desafio não diminuirá quando elas reabrirem, né? Como a gente vai poder discutir aí mais para frente. Legal, obrigada, Patrícia. Eu vou passar a palavra para o Eduardo. Bom, boa noite, né? Boa noite, Priscila, Maria Helena, Patrícia, a todos e a todas que estão acompanhando a gente. Eu acho que elas colocaram vários pontos importantes. Eu até ia ressaltar esse tópico que a Patrícia fez e que a Maria Helena é uma das principais responsáveis nesse processo, de que nós termos uma BNCC é um grande trunfo para esse momento que a gente está vivendo. Se a gente não tivesse, talvez fosse muito mais complicado. O fato da gente ter organizado ao longo dos últimos anos os objetivos de aprendizagem, que são essenciais para todos os estudantes do Brasil, vai nos ajudar, obviamente, quando nós conseguirmos nos organizar um pouco melhor nesse processo, a que a gente consiga tentar minimizar os impactos gigantescos, né, que a pandemia e que a suspensão das atividades nas escolas vão trazer para a aprendizagem dos estudantes brasileiros. Então, esse é um ponto importante. Eu acho que, se era um momento para acontecer, ainda bem que aconteceu agora, porque a gente conseguiu ter esse documento na mão, que vai ser muito útil à própria organização dos currículos que as escolas fizeram. São dois tipos de impacto, né, o que a gente tem em relação à questão da pandemia para a educação brasileira. Um impacto do ponto de vista pedagógico, tanto a Maria Helena quanto a Patrícia já citaram as questões das desigualdades, que você mesmo no texto de abertura fez a fala, né, Priscila? E que nós temos um país extremamente heterogêneo, estados muito diferentes entre si, dentro de estados, redes muito diferentes, dentro das redes, escolas muito diferentes dentro da mesma rede, e dentro da escola, famílias e estudantes muito diferentes, com condições completamente diferentes para esse momento que a gente vai enfrentar. Eu acho super importante ressaltar esse tópico que a Patrícia ressaltou ainda há pouco, de que a escola não é apenas a questão da aprendizagem, ela, principalmente em locais mais vulneráveis, faz parte da rede de proteção. Por isso que é muito importante que a gente não deixe a escola parada nesse momento. Se o aluno não pode, se o estudante não pode ir até a escola, de que maneira a gente consegue fazer a escola ir até o estudante? Isso não significa só utilizar métodos online, alguma forma que a escola em algum momento vai se comunicar com esse estudante, com a sua família, porque daí você já vai começar a poder ter algum indicativo se tem alguma coisa não funcionando muito bem nesse processo. Semana passada eu estava numa videoconferência com uma secretária de educação estadual e ela comentou da preocupação que elas tinham, porque no estado dela já havia uma taxa de suicídios muito alta, de automutilação muito alta. Eles estavam conseguindo fazer um trabalho de redução disso em relação aos adolescentes, principalmente do ensino médio. Eles estavam muito preocupados, eles não tinham dados de pesquisa ainda, mas estavam muito preocupados que isso pudesse voltar agora nesse processo. Aumentar a taxa de suicídio de jovens, aumentar a automutilação, são coisas que às vezes a gente não percebe, mas que traz a importância da gente poder fazer com que a escola continue atendendo. Então, do ponto de vista pedagógico, aumentar a evasão, aumentar o abandono por conta da perda de vínculo com a escola. Retrocesso educacional, porque nós vamos passar um tempo muito longo com os estudantes eventualmente não tendo acesso a questões de aprendizagem, atividades escolares, né? Tem pesquisas que apontam que isso gera retrocessos educacionais. Como é que a gente faz uma reposição da maneira tradicional, com aulas, né, presenciais, se o tempo de paralisação vai ser muito longo, né? Em Santa Catarina ia ser, até pouco tempo atrás, 75 dias. O governador já estendeu por tempo indeterminado o retorno. Quando a gente olha, por exemplo, a China, né? A Maria Helena vai falar muito disso daqui a pouco, mas a China são mais de 4 meses. Quer dizer, aqui a gente deve ter um tempo muito parecido, e quando retornar, não vai retornar todo mundo junto. Então, como é que a gente faz uma reposição de maneira tradicional? Também não é possível fazer, e aí vem as soluções que depois a gente vai conversar um pouco. Mas eu queria trazer uma questão adicional,
dos impactos, tá? Do ponto de vista, duas questões adicionais. A primeira delas, do ponto de vista dos professores. Primeiro, porque revelou a necessidade de a gente conseguir fazer um trabalho muito importante de formação dos professores também em formas alternativas de ensino-aprendizagem, que leve em consideração o fato de eu não estar dentro de uma sala de aula. Ou seja, de que maneira eu consigo trabalhar com os meus alunos é um baita desafio, utilizando tecnologia, não utilizando tecnologia, o que eu posso fazer? E é interessante que, recentemente, eu vi uma pesquisa do Instituto Península, que está fazendo um trabalho nesse sentido, onde apontava que uma das principais preocupações dos professores nesse momento, além de vários outros, da família assim por diante, é como é que eu posso me formar, como é que eu posso me preparar para poder trabalhar com os meus estudantes dessa forma remota, através de atividades não presenciais. Ou seja, há uma preocupação, e o bonito de ver é esse vínculo que os professores têm com os estudantes, que eles não querem deixar seus estudantes abandonados. Outro aspecto diz respeito à forma, ao aspecto emocional dos professores nesse momento, porque todos nós estamos passando por uma grande provação, né? Então, como é que eles vão lidar com isso? Como é que eu posso fazer um trabalho em relação a aspectos socioemocionais dos professores e dos estudantes nesse período todo de pandemia? Nós, lá no Conselho Nacional de Educação, temos alguns indicativos que a gente fez no parecer. Mas um outro aspecto final, para encerrar minha fala agora dessa primeira parte, diz respeito a questões administrativas, gente, que às vezes passa batido, mas que tem impactos gigantescos. Quando aqui em Santa Catarina nós fizemos um movimento muito rápido do Conselho Estadual, e eu fui um dos relatores aqui do parecer, e vários estados ou conselhos estaduais trabalharam muito rapidamente na possibilidade de viabilizar, de autorizar atividades não presenciais nesse período, é porque, além das questões de aprendizagem pedagógicas, tem uma questão administrativa, evitar uma demissão em massa de professores na rede privada e descontinuidade de contratos de professores temporários na rede pública. Se a gente mantém as atividades das escolas, você consegue minimizar que esses impactos em relação aos contratos de professores possam acontecer. E tem um outro aspecto também. O sistema educacional, principalmente na educação infantil, tá, gente, é muito frágil. A gente tem vagas na rede pública, às vezes não vagas suficientes, portanto, nós temos muitos estudantes matriculados na rede privada. E hoje, no Conselho Estadual, o próprio secretário aqui de Florianópolis estava falando sobre isso. Eles estão muito preocupados, porque pode haver um processo de fechamento em cascata de escolas privadas que atendem hoje na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, que o Estado não vai ter condições de atender, não vai ter capacidade de recepcionar todos esses estudantes. Então, a gente tem um processo, não no curto prazo, tá? Então, a gente tem um processo sistêmico que precisa ser olhado, que vai ter impacto, já tem impacto em algumas escolas com demissões, já tem impacto em algumas escolas que começam a não ter mais capacidade de manter o seu funcionamento e que certamente vai levar a problemas na retomada do sistema educacional brasileiro. Então, são todos esses impactos, a gente daqui a pouco vai conversar um pouco quais são as condições para você superá-los, né? Mas são impactos de várias ordens que a pandemia está trazendo, mas um imenso desafio para a gente que pode ser olhado como uma oportunidade, como sempre, né? E como é que a gente consegue repensar um pouco mais a educação brasileira a partir de tópicos como por exemplo, o foco nos objetivos de aprendizagem dos estudantes, né? É isso aí. Legal, Eduardo, obrigada. Bom, a gente já tem uma participação grande das pessoas que estão nos assistindo aqui pelo canal da Fundação no YouTube. Eu vou endereçar essas perguntas depois do segundo bloco, muito embora algumas já tenham até a ver com o que a gente vai discutir no segundo bloco. Quer dizer, agora, o que eu proponho, né, que a gente faça nesse segundo bloco de discussão, é justamente a gente pensar sobre o que as redes podem fazer, né? O que as redes estão fazendo, mas para dar uma perspectiva, assim, para quem nos assiste com alguns dados, eu selecionei alguns dados da PNAD de 2018, que é a última PNAD que a gente tem disponível, olhando para a amostra de estudantes de escolas públicas no Brasil como um todo, né? Então, se a gente pensar assim, qual é a condição que as redes têm hoje
para oferecer qualquer tipo de atividade remota, enfim, para minimamente, como disse o Eduardo, manter o vínculo com o estudante e tentar reduzir os danos de conteúdo, enfim. Boa parte dos alunos reside em domicílios que possuem acesso à internet, são mais de 80%. Só que um terço, 34%, apenas possui computador. Então, quer dizer, não é simples fazer implementar esse tipo de ação, né? Agora, olhando da perspectiva econômica, 83% dos alunos moram em domicílios com renda per capita de até um salário mínimo. E 60% têm pais ocupados em empregos formais ou no emprego doméstico. Quer dizer, a gente está falando aqui de um contingente enorme de alunos que está numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Os pais têm a chance de cair à pobreza, perder o emprego ou ter uma queda expressiva de renda decorrente da pandemia. E aí, pensando nesse cenário, né, eu gostaria que vocês agora, nesse segundo bloco, falassem um pouco sobre de que forma as diferentes redes de ensino estão enfrentando a crise, pensando no trabalho que vocês desenvolveram no CNE, Eduardo e Maria Helena, e para a Patrícia eu pediria que trouxesse um pouco do aprendizado da pesquisa que vocês no Itaú Social, junto com o Unicef, apoiam, né, junto com as redes municipais e estaduais, nessa investigação das ações que estão sendo implementadas. Acho que eu vou começar pelo Eduardo, depois eu passo para a Maria Helena e, por fim, para a Patrícia. Um período de emergência. E eu tive a oportunidade, eu fui reitor da Universidade de Blumenau, e no período que eu fui reitor, a gente teve um período de emergência muito complicado. Blumenau sempre foi uma cidade com muitos problemas climáticos, né? Eu era reitor quando foi a maior tragédia climática da cidade, foi em 2008, mas ali já era mais no final do ano, mas não tinha a mínima condição da universidade encerrar o ano letivo de maneira tradicional, e nós, de maneira muito emergencial, fizemos uma mudança rápida de plataforma da universidade e conseguimos concluir o ano letivo, avançando um pouquinho no mês de janeiro, naquele momento, para que as coisas pudessem seguir minimamente de maneira normal ou regular, principalmente no ano seguinte, né, em 2009. Então, quando a gente trata de emergência, você tem que ter algumas prioridades, e a primeira prioridade que as redes procuraram trabalhar, depois eu vou entrar nas questões pedagógicas, e talvez a Patrícia possa indicar isso, foi a primeira preocupação das redes com quem eu conversei, foi como é que eu garanto a alimentação para os meus estudantes. Tá? Às vezes a gente esquece isso, sabe, gente? Mas a primeira coisa que precisava fazer antes de pensar no pedagógico, e aqui eu estou falando das escolas públicas, né, é como é que eu garanto a alimentação para quem se alimenta na escola. Então, esse foi um desafio imenso para muitas redes, como fazer a entrega desses alimentos. Então, teve redes que trabalharam com recurso em cartão, teve redes que fizeram todo um esquema de entrega na própria unidade escolar, mas eu acho que, de certa maneira, está se conseguindo vencer, superar esse que já seria um desafio imenso, né? No segundo aspecto, que é o aspecto pedagógico, a boa parte das redes, e é por isso que o CNE também, e aí eu vou falar dos sistemas de ensino, né, não apenas das redes, se organizaram para começar a soltar algumas amarras, sabe, gente? Se discutiu muito a questão de EAD, não EAD, a gente trabalhou muito, talvez, com o termo ensino remoto, que é um termo que facilita muitas vezes compreender o que está sendo feito, mas, na verdade, a gente procurou dar, e a Maria Helena pode depois complementar, um tom um pouco mais amplo para o processo, que nós não estamos discutindo nesse momento a questão de EAD na educação brasileira. EAD pressupõe, pelas normas, utilização obrigatória de tecnologias digitais de comunicação, de informação e comunicação. A gente está falando de que maneira a gente leva a escola até o estudante, quer através da tecnologia, quer através de não ter tecnologia. As redes precisam pensar também em como chegar no estudante que não tem tecnologia disponível e que tem todos esses tópicos difíceis que a Priscila acabou de elencar, até de organização familiar, de que as famílias não estão estruturadas da mesma forma, é um baita desafio para as redes. Então, eu vou citar alguns exemplos, tá? As redes privadas, boa parte delas se organizaram muito rapidamente pela utilização de plataformas, porque a maioria delas já tinham plataformas digitais para utilizar. Qual é o desafio dessas redes privadas?
é que não é simplesmente eu transformar uma aula presencial numa aula online. Não é isso que a gente está falando. Eu não posso imaginar que eu vou pegar um aluno e ficar com ele, que ele ficava 4 horas na escola assistindo aula, eu vou deixar ele numa plataforma 4 horas assistindo uma aula online. Não é dessa maneira que funciona. E eu falo disso porque eu tenho 2 filhos aqui interagindo, né, com a escola e com a universidade. Eu tenho orientado a escola do meu filho mais novo exatamente nesse sentido. Vocês têm que alternar, vocês têm que criar condições diferentes, mesmo que ele esteja conectado, para que ele não fique numa situação absolutamente sem sentido, né? Que não vai dar resultado, não vai dar retorno. Então, esse é um desafio para quem fizer essa questão online. Então, primeiro aspecto, preparar, organizar suas plataformas, de que forma eu chego lá. Agora, tem as redes que começaram a trabalhar, quem não tem condições do online ou do digital, começaram a trabalhar com algumas alternativas interessantes. Eu vou citar o exemplo do município de Londrina, onde a Secretaria Municipal de Educação, autorizada pelo Conselho Municipal de Educação, começou a trabalhar com atividades não presenciais, inclusive na educação infantil. E aqui a gente não está nem discutindo se vai computar carga horária, não vai computar carga horária, não é esse o foco principal. É sim como é que eu garanto o vínculo da criança com a escola. E eles criaram algumas alternativas, simples, mas criaram. De entrega de materiais impressos com orientações, e a Maria Helena pode falar depois, a gente não está falando que no caso da educação infantil o pai ou a família vai substituir o professor, é como é que a escola, em simbiose com os pais, cria as condições de manter a criança estimulada e motivada em relação à aprendizagem, ao seu desenvolvimento. E eles também fizeram isso em relação aos estudantes do Fundamental, do Fundi 1, inclusive da alfabetização, que pode ser orientações para leitura com as crianças, pode ser algumas brincadeiras, muito lúdico, né, que o conselheiro Ivan Siqueira, lá do CNE, que é o presidente da Câmara de Educação Básica, sempre fala de que forma eu consigo fazer o lúdico com a criança desse período para que ela possa se desenvolver. E, ao mesmo tempo, e aí, olha que interessante, a gente fala muito sempre da questão do ensino remoto, de educação à distância, sempre pensando em ambiente virtual de aprendizagem, conectividade de internet. Londrina, como tem uma operadora de telefonia local, a secretaria com eles, com essa operadora, contratou chip de celular, pagando um valor lá mensal, que eles entregaram para todas as famílias. Aquele chip é o chip para aula. O que isso é feito com esse chip? Quando a mãe conecta esse chip, ela pode baixar orientações, ela pode postar um vídeo do seu filho fazendo alguma coisa, ela pode trocar informações em grupo de WhatsApp com as professoras e com as outras famílias, para que isso crie uma grande rede de atendimento que não seja restrito apenas a fazer as atividades de maneira tradicional ou normal. Isso é o que a gente fala de, ao autorizar as atividades não presenciais, é que você possa realizar formas inovadoras que garanta a aprendizagem das crianças nesse período. Então, tem muitas experiências bacanas, certamente a Patrícia conseguiu captar isso eventualmente na pesquisa, que estão aparecendo e que são formas inovadoras de fazer. Essa foi a principal preocupação que o CNE teve no seu parecer. E eu queria finalizar que, para além desse período agora que a gente tem, é importante a gente também começar a planejar o retorno. E no retorno a gente dá 3 indicativos muito fortes no parecer do CNE. O retorno precisa pensar no acolhimento, porque não é um retorno que, a hora que voltar à escola, sai dando aula para tentar recuperar. Precisa acolher as crianças, precisa acolher os professores, precisa acolher as famílias. É um momento muito traumático do ponto de vista social e emocional. Depois nós temos a avaliação diagnóstica, que não é aplicar uma prova para todo mundo. A avaliação diagnóstica é considerar os alunos individualmente e, na sequência, ter um plano de recuperação individual. Vai ter estudante que vai precisar mais recuperação, vai ter estudante que vai precisar menos recuperação. De maneira geral, o que eu tenho visto, as redes que conseguem estar mais organizadas e os sistemas de ensino mais organizados já estão pensando dessa maneira. O desafio é como a gente consegue fazer com que isso chegue também para as redes e escolas mais vulneráveis. Não é só estudante que é vulnerável, tem escola e professor vulnerável também, que nós vamos ter que fazer um trabalho na sequência para poder orientá-los, né? Legal, obrigado, Eduardo. Maria Helena, por favor. Bem, eu acho que o Eduardo já adiantou vários pontos relevantes. Eu acho que um ponto importante é entender bem o conceito que nós trabalhamos
no Conselho Nacional, que é o conceito de atividades não presenciais, né? Por quê? Inicialmente, eu até insistia que nós deveríamos usar o conceito de ensino remoto, que é o que está sendo usado na maioria dos países. Mas acontece que o ensino remoto ele tem por trás uma ideia de que a maioria das pessoas terão acesso a atividades provavelmente conectadas, né? Que muitas vezes não é o mundo real, como você mesma, Priscila, acabou de mostrar, quer dizer, 80% dos domicílios têm acesso à internet, no entanto, menos de 30% dos alunos têm computador, né? Então, nós estamos falando, e a maioria dos alunos da escola pública são alunos que pertencem a famílias de baixíssima renda, de um salário mínimo per capita. Então, na verdade, são famílias que têm celular, todo mundo tem celular, mas são celulares que têm baixa resolutividade, não tem velocidade, né? É o caso aqui, nós estamos vendo, São Paulo, por exemplo, desenvolveu muitas coisas muito interessantes, mas os alunos têm dificuldade de baixar pelo celular. Então, o conceito de atividades não presenciais foi exatamente o ponto que eu acho que foi bem resolvido no nosso parecer, porque nós abrimos o conceito de atividades não presenciais para um conjunto de atividades que envolve desde o que há de mais moderno ou até de mais criativo, como é o caso do chip da Secretaria de Londrina, né, até um material impresso que a família, mesmo não tendo como receber na sua casa, que a escola pudesse organizar um modo da família buscar o material na escola para poder desenvolver alguma atividade, nem que fosse de desenho, com a criança. Junto com isso, possibilidades, por exemplo, se a família não tem condições do ponto de vista da sua escolaridade. Então, nós fazemos propostas que a escola pode mandar, por exemplo, um vídeo com uma leitura em voz alta para criança pequena ou para criança que está nos anos iniciais, né? Então, desde videoaulas até os materiais educativos divulgados por TVs educativas, já são 17 estados brasileiros, segundo o levantamento do CONSED, que estão divulgando conteúdos do currículo pela televisão, né? Rádios comunitárias que fazem uma comunicação permanente com as famílias. E as famílias têm acesso às rádios comunitárias e a essas TVs educativas que muitas vezes são locais e regionais e que estão apoiando. Então, há inúmeras maneiras de fazer o material chegar até as crianças, até as famílias, né, com o objetivo de manter o vínculo. O problema é outro, é saber, as crianças estão aprendendo, né? Então, esse é o grande desafio, porque, claro que as escolas particulares conseguem fazer coisas, eu diria, melhores até, porque tem boa conectividade, boas plataformas, os alunos têm acesso à internet, tudo mais. E alguns alunos de escolas públicas também. No entanto, quando esses materiais vão para a casa dos alunos, nós não dispomos, e aliás, quero dizer, nem as escolas públicas, nem as escolas particulares, bons instrumentos de monitoramento, acompanhamento e avaliação para saber o que os alunos estão efetivamente aprendendo. Ninguém dispõe disso, porque isso significa ter uma base de avaliação online que o Brasil não dispõe. Nós não temos uma avaliação, por exemplo, o SAEB é feito em lápis e papel, o Enem em lápis e papel, a maioria das avaliações diagnósticas e avaliações que os estados e municípios fazem são feitos em lápis e papel. Então, nós, aqui no Brasil, nós temos, entre aspas, um atraso operacional e tecnológico no modo de desenvolvimento das nossas avaliações, o que dificulta agora, nesse momento de pandemia, ter um instrumento de avaliação de acompanhamento. Tudo bem, a escola pode criar, por exemplo, um grupo de pais por WhatsApp, um blog, um grupo no Facebook, se as famílias tiverem acesso, né?
telefonar para as crianças, né? Para saber qual é o acompanhamento. Quer dizer, há várias iniciativas. Eu acho que São Paulo mesmo teve boas ideias, boas iniciativas, e em 30 dias conseguiram fazer parcerias com empresas de telefonia, conseguiram fazer aulas online por vídeo, por celular, né? Utilizando TVs educativas. São Paulo está fazendo várias coisas, mas São Paulo está vendo que os alunos estão com dificuldade de fazer o acompanhamento de tudo aquilo que a secretaria está oferecendo, né? Tem a experiência histórica já de Manaus, do Centro de Mídias, né, que já existe há mais de 13 anos, inclusive o secretário de São Paulo, o Rocieli, foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Centro de Mídias, lá no Amazonas. No entanto, esse Centro de Mídias ele já está consolidado, já tem uma cultura com as populações ribeirinhas, com as populações indígenas, de acesso, porque eles não têm professor para todas as disciplinas, eles têm que usar outras estratégias, né? Por exemplo, o estado do Ceará, eu recebo quase que diariamente tudo que Sobral e o Ceará estão fazendo, né? É muito interessante, eles estão fazendo coisas muito interessantes, inclusive procurando mandar provas de avaliação para a casa do aluno, depois vão buscar, orientam os pais sobre como aplicar a prova pelo rádio, pela TV local, né? Então, tem várias iniciativas, mas isso não nos garante que as crianças estejam aprendendo o que elas precisariam estar aprendendo. Então, isso gera dois tipos de preocupação. Quer dizer, a primeira é, além da avaliação diagnóstica, no retorno às aulas presenciais, uma avaliação que vai ter que ser caso a caso, escola por escola, rede por rede. É impossível ter uma avaliação única. Tudo bem, essa avaliação poderá, por exemplo, se concentrar numa avaliação diagnóstica de língua portuguesa, letramento, produção de escrita e raciocínio lógico matemático. Tudo bem, já é uma coisa importante fazer esse tipo de avaliação, porque ambas ajudam no desempenho futuro, no desenvolvimento dessas crianças, desses estudantes. O problema é que a criança que está na etapa de alfabetização, ela praticamente corre o risco. Se ela estiver no primeiro ano, vai ter que começar da estaca zero, porque teve basicamente um mês de aula. Não teve aula ainda, e o primeiro ano é o ano que se inicia a alfabetização formal regular. Então, essa criança tem que começar do primeiro dia de aula, né? Se a criança estiver no segundo ano de alfabetização, essa criança, obviamente, ela terá que passar por uma avaliação muito cuidadosa, inclusive do ponto de vista socioemocional, porque aquilo que o Eduardo falou do retrocesso cognitivo já está demonstrado por inúmeras pesquisas, e tem um caso bastante dramático, que é Katrina, né, em New Orleans, né? Eu li um artigo já faz algum tempo sobre Katrina. Os alunos ficaram 8 meses sem aula, depois do desastre que foi aquele episódio lá do terremoto, que destruiu tudo, casa, escola, hospital, a cidade praticamente, né? As crianças levaram 2 anos e meio para chegar no ponto em que elas estavam antes do terremoto, né? Elas tiveram uma perda absurda, porque foi tudo, né? Eles perderam casa, cama, a bicicleta, a boneca, o brinquedo, as crianças perderam o livrinho, perderam tudo. As famílias ficaram sem nada. As crianças levaram 2 anos e meio para recuperar, para voltar, né? Eu acho que agora vai ser muito menos dramático, vai ser mais simples, mas é muito difícil. É muito complexo esse retorno, porque tem um aspecto socioemocional, que Eduardo mencionou, e também a Patrícia, que deve ser levado muito a sério, né? Porque os professores estão sofrendo, as famílias estão sofrendo, os alunos estão sofrendo, né? Todos estão sofrendo e todos estão voltando para uma escola que não é a escola que eles conhecem, é outra escola. É uma escola que vai ter um distanciamento social maior,
né? Eles não vão poder ficar pegando um no outro, as crianças não vão poder brincar do jeito que elas estão acostumadas, os maiores não vão poder se beijar como estão acostumados, né? Então, haverá cuidados de higiene sanitários que são muito, digamos assim, incompatíveis com a sociabilidade que é tradicional no Brasil, né? O brasileiro gosta de se pegar, de beijar, de conversar, né, de dançar, de brincar, né? Então, é uma outra situação, né? Então, eu acredito que nós enfrentaremos uma volta às aulas que precisa ser tratada com muito cuidado, com muito planejamento, né? Se é verdade que alguns estados já iniciaram esse planejamento, eu sei, São Paulo, Santa Catarina, né? O Ceará está fazendo planejamento, Pernambuco, Espírito Santo, vários estados, mas tem muitos municípios muito pequenos, muito desassistidos, que não têm assistência técnica nem corpo técnico para fazer esse tipo de preparação, né? E eu termino chamando atenção para a questão da formação de professores, né? Quer dizer, o que esse episódio revelou, o Eduardo chamou a atenção, é que nossos professores, tanto da escola pública como da escola particular, não sabem lidar com atividades não presenciais. Não é educação à distância, porque tem outra regulação, é super regulada, é mais focada no ensino superior, tem avaliação presencial de tempos em tempos, é outra história. Então, os nossos professores não têm a cultura digital, eles não sabem usar plataformas digitais, eles não sabem produzir um bom vídeo, eles não têm boas técnicas de comunicação para produzir uma boa aula, eles não dispõem de bons recursos, repertório pedagógico, didático, para fazer essa mediação que eles precisam fazer e garantir a atenção dos alunos, garantir que os alunos vão manter o interesse durante esse período de afastamento, né, e com essas atividades não presenciais. Então, se as nossas instituições formadoras, se a formação inicial e continuada de professor não mudar, né, nós estamos literalmente fritos, porque hoje, por exemplo, a Coreia voltou a fechar escolas, a China está voltando a fechar escolas, alguns países estão voltando a fechar escolas porque está voltando uma segunda onda. Já há notícias de uma segunda onda nos Estados Unidos a partir de setembro. Então, os Estados Unidos estão preparando o retorno em setembro, já com uma segunda onda e com um novo esquema. E, claramente, a volta às aulas ela deverá ser por meio de um ensino híbrido, que deverá complementar aulas presenciais com aulas à distância. O reforço, a recuperação escolar, certamente será não presencial. As escolas não vão dar conta de garantir uma sala de aula com a metade dos alunos, com 15 alunos por aí, e mais uma outra sala de aula para recuperar. Não vão conseguir, elas vão ter que usar outros recursos, né? E os nossos professores não têm a cultura, não têm esse hábito, as famílias também não têm esse hábito, os alunos não têm esse hábito, e os professores têm dificuldade de preparar aulas e materiais para isso. Então, esse é o nosso desafio, é nos prepararmos para a volta às aulas presenciais, preparar os professores, preparar bons materiais, e aí eu destaco, nesse período de pandemia, muitas parcerias que estão surgindo entre o setor público, empresas privadas, organizações não governamentais, muito interessantes, né? Várias empresas colocaram todos os recursos que elas têm, a Croton, a Fundação Roberto Marinho, que é uma ONG, né? O Instituto SEB, lá o Luminova do Instituto SEB, eles estão colocando à disposição todos os materiais didáticos pedagógicos que eles têm disponíveis gratuitamente
para as escolas públicas, né? Canais de televisão que eles estão colocando à disposição. Então, tem uma coisa importante, muito boa acontecendo, que é uma parceria solidária entre o setor público e o setor privado, né, para garantir para as escolas públicas um conjunto de conteúdos curriculares. Encerro dizendo, não vai dar para cumprir todos os objetivos de aprendizagem previstos esse ano, né? As escolas terão obrigatoriamente que flexibilizar o currículo, e ontem mesmo eu li, por causa desse webinar, eu li um artigo sobre isso, daquela American Education Research, né? Explicando que, se não houver um esforço muito grande de flexibilização curricular, será um desastre, né? Porque, primeiro, muitos sistemas de ensino estão definindo que é para passar todo mundo, até a França está flexibilizando promoção automática de aluno, a Itália decretou, a Espanha, né? Os exames de acesso ao ensino superior, eles estão facilitando os exames, estão diminuindo o grau de exigência para os exames internacionais da Inglaterra, da Alemanha, da França, da Espanha, né, dos Estados Unidos, né? Então, há uma flexibilização dos exames de acesso ao ensino superior, flexibilização curricular dos países para garantir que os alunos sejam promovidos sem dar conta de todos os conteúdos previstos naquele ano letivo. Nós teremos que fazer isso. Não vai ser possível. E teremos que começar o ano de 2021 retomando alguns conteúdos que seriam obrigatórios no calendário de 2020 para dar conta de 2021, que vai ser um ano que provavelmente vai começar dia 15 de janeiro do ano que vem. Vamos ver. Acho que são essas minhas observações. Obrigada, Maria Helena. Antes de passar para a Patrícia, quero só destacar que tem a participação das pessoas aqui no chat do nosso webinar, pessoas concordando aqui com a Maria Helena que essa pandemia revela, enfim, essa lacuna na formação dos professores, né, de lidar com tecnologia, com, enfim, diferentes recursos. E uma outra coisa que aparece aqui, que é interessante, depois no terceiro bloco a gente poderia até falar um pouco sobre isso, de que os professores já têm dificuldade de manter foco, organização e disciplina no ambiente presencial. Nesse ambiente remoto, então, esse desafio é multiplicado, né? E aí tem algumas pessoas dizendo aqui que talvez esse seja o momento, seja a oportunidade da gente pensar em formas alternativas de ensino-aprendizagem, com aulas menos teóricas, mais atrativas, enfim. Mas a gente fala disso daqui a pouco no bloco de perguntas. Patrícia, à luz um pouco aí da pesquisa que vocês estão apoiando, né, junto com a Unicef, o que você tem de informações sobre as redes, o que elas têm implementado, como é que as diferentes redes, os diferentes sistemas têm lidado aí com a pandemia? Isso é uma iniciativa, Priscila, que faz parte de ela ocorre no âmbito de uma força-tarefa que foi formada, liderada pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação de Estado, o CONSED, e a Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, com uma série de fundações e organizações da sociedade civil. Então, acho que um primeiro reconhecimento é interessante, né, a gente ver que o Brasil tem uma série de desafios, de gargalos, de problemas, mas a gente tem uma sociedade civil bem pujante. E nesse sentido, e a Mariana falou um pouquinho agora, logo no primeiro momento do fechamento das escolas se formou essa força-tarefa. Uma das muitas iniciativas que foram feitas no âmbito dessa força-tarefa, com todos esses parceiros, foi de realização de ondas de pesquisa rápidas, com as secretarias municipais e estaduais. Outras pesquisas rápidas também estão sendo feitas. Enquanto eu estou falando, a gente está com uma pesquisa junto a famílias, uma pesquisa nacional,
para entender como é que as famílias estão acompanhando, percebendo essas estratégias de ensino e também os seus desafios no apoio às suas crianças, adolescentes, enfim, que se somaram outras pesquisas. O Eduardo mencionou a pesquisa com professores, que foi feita pelo Instituto Península. Então, essa pesquisa no âmbito da Força-Tarefa teve a sua primeira onda e a gente completou agora a segunda, agora no iniciozinho de maio, 1º de maio. E eu acho que esse resultado, primeiro, teve uma resposta muito grande, foram cerca de 4.000 redes municipais que responderam e todas as redes estaduais. E já nesses resultados macro, a gente vê um ponto que a Maria Helena acabou de ressaltar, que é a necessidade de um apoio maior às redes municipais mais desassistidas, né? A gente observa nessa pesquisa, claro que ainda falta uma série de recortes de análises mais aprofundadas, mas das redes municipais respondentes, 40% delas, no momento da pesquisa, ou seja, 1º de maio a 4 de maio, ainda estavam no momento de ter dado ou férias, antecipação de férias, ou suspensão das aulas sem uma continuidade de atividades. Ou seja, tudo isso que a gente estava falando antes de ensino remoto, centro de mídias, acompanhamento das aprendizagens, a gente estava falando de 40% das redes municipais que ainda nem tinham passado por isso, né? Então, esse eu acho que é um primeiro resultado importante, da gente, no momento em que a gente quer olhar desigualdades, de como a gente tenta trabalhar para enfrentar as desigualdades que vão ficar esgarçadas nesse contexto de pandemia, como é que as redes municipais, sobretudo aquelas com menos recursos, com menos equipe, com menos infra, conseguem dar conta desse desafio, de tudo que a gente está falando aqui. Fica muito claro também que o regime de colaboração entre Estado e municípios e entre municípios se torna ainda mais estratégico frente a essa necessidade de mais apoio técnico para as redes municipais, né? Bom, mas dito isso, acho que essa segunda onda já mostrou que tanto no campo das redes estaduais quanto das redes municipais, as redes que já estavam com alguma atividade, interessante, tanto redes estaduais quanto redes municipais fazendo uso de material impresso. Então, o material impresso não deixou de existir como um recurso, né? A TV também, mas foi muito mais citada pelas redes estaduais, talvez aí pensando pelo fato das redes estaduais terem um canal mais direto com os canais ligados aos governos estaduais, mas sem dúvida materiais impressos e, no caso de ambas, algum recurso a plataformas digitais. Entretanto, quando a gente vai perguntar sobre o nível de acompanhamento que essas redes estão fazendo sobre o uso dessa oferta, aí a realidade é bem distinta. Então, mesmo no campo das estaduais, que tem uma infraestrutura melhor na avaliação, no acompanhamento das aprendizagens, 1 em 4 redes estaduais não tem um acompanhamento sistemático, um monitoramento sistemático dessa oferta. Não estou nem falando de avaliação das aprendizagens, minimamente um acompanhamento para saber se a coisa está chegando, como é que está chegando, qual é a percepção do estudante ou da família lá na ponta, né? Então, acho que esse também fica como um aprendizado, pensando nos próximos desafios, quando a gente falava antes da importância das redes pensarem uma avaliação diagnóstica para apoiar no planejamento pedagógico dos meses restantes desse ano letivo, né, com todos os cuidados já ditos, assim, o que é o mínimo que precisa ser garantido no tempo que nos resta. Então, eu acho que essa necessidade de apoio para a avaliação diagnóstica foi unânime quando perguntado sobre prioridades, áreas de apoio, formação de professores também, e os principais desafios apontados, tanto pelas redes municipais quanto estaduais, ficaram no campo de conectividade das famílias, acesso a equipamentos, porque muitas vezes um celular é dividido entre vários estudantes,
é um celular de um responsável, mas que usa o seu celular, precisa dividir. O acesso de conectividade, e a gente sabe que teve uma diferença muito grande entre redes, algumas redes, o Eduardo mencionou Santa Catarina, São Paulo também teve um caso interessante de negociação de compra de dados móveis, né, para que as famílias possam acessar e possam acessar aplicativos e não portais. Então, acho que existem esses casos, mas existem outros casos de redes que estão com muita dificuldade de pensar soluções para isso, né? Ou seja, eu acho que esse fica, sobretudo, como um grande aprendizado. E aí, no campo de entender, né, aquelas redes municipais mais frágeis ainda pedem apoio para entender normativas, regulamentos, cumprimento do ano letivo, né? Mas a gente está falando aí de uma assessoria muito básica, e é claro que todos esses achados estão sendo aproveitados, tanto por Concede quanto Undime, no âmbito de iniciativas já existentes, no caso das redes municipais, da Undime, o próprio Conviva, que é um portal para redes municipais, para poder oferecer esse tipo de apoio técnico bem mais emergencial, né, do que essas outras estratégias que a gente mencionava antes. Tá? E aí eu acho que eu sei que a gente vai voltar a falar um pouco dos aprendizados, das lições, né, mas quando a gente fala da formação dos professores, assim, olhando sistemas educacionais que estão um pouco à frente, que já estão reportando alguns dos aprendizados dessa fase 2, né, que é chamada essa fase em que as escolas não reabriram, mas não é aquele momento do susto, mas onde você já está tendo algum tipo de oferta. O aprendizado é que, no fundo, o tempo de planejamento, a intensidade do planejamento exige mais do professor, não menos, tá? Você ter aprendizagens remotas, ensino híbrido. E 2, o vínculo e a qualidade da relação com o estudante precisa ser ainda mais azeitada, né? Eu imagino vocês na FGV devem estar vivendo isso aí com as aulas que vocês estão fazendo, e vocês estão numa instituição privada, numa situação com toda a infra, né? Já no ensino superior. Mas isso em sistemas educacionais que lidaram com essa adaptação, né? Então, eu acho que a valorização e o papel do docente nesse momento, nessa fase 2, na reabertura, vai continuar estratégico, vai precisar de ainda mais de investimento na formação, no apoio, né? Então, acho que é só para reforçar um pouco do que já foi dito antes. Legal, Patrícia, obrigada. Bom, agora a gente tem uma participação enorme aqui, tem muita gente assistindo, professores, gestores, enfim, alunos, e a gente tem muitas perguntas, acho que eu vou selecionar algumas, e eu vou deixar aberto para vocês, quem quiser responder, a gente pode fazer um bate-bola aqui para todo mundo. Tem uma coisa forte aparecendo, acho que tem uma preocupação grande das pessoas com aquilo que já foi dito aqui sobre evasão, né? Quer dizer, a gente tem, diante dos riscos de perda de renda, perda de emprego, de uma grande vulnerabilidade, as pessoas estão aqui concordando com a fala de vocês de que a gente tem um risco aí de retroceder nesse sentido, aumentar a evasão, sobretudo talvez no ensino médio. Então, uma pergunta que tem aparecido aqui é o que as escolas, o que os governos devem fazer para evitar uma evasão muito grande. Vamos começar por essa aqui. Olha, Maria Helena. Eu acho que a evasão vai existir, sobretudo para os alunos do final do ensino fundamental e do ensino médio, né? Já existe hoje, né? Nós sabemos que no primeiro ano do ensino médio, no ano passado, nós tivemos 30% de abandono e evasão, juntando de abandono e reprovação, né? Então, não é um fenômeno inusitado, é um fenômeno que existe entre os alunos do primeiro ano do ensino médio, é muito alto o abandono e evasão, né? E também é muito alto entre os alunos a partir do 8º ano, quando eles começam a ter
ou têm algum atraso escolar, estão fazendo alguma atividade de trabalho e tudo mais. Então, esses alunos, eles poderão, se já tiverem algum atraso escolar, abandonar para tentar ajudar a família, deixar para voltar depois, fazer algum tipo de EJA, né? Tem várias possibilidades. Agora, é muito importante que a escola não deixe os alunos abandonarem. Nós estamos recomendando, inclusive, no parecer, a busca ativa, né, dos alunos do ensino médio, do final do ensino fundamental. Lembrando que isso não é específico da pandemia, já existe, né? Nós temos um problema de reprovação e abandono alto, especialmente no ensino médio brasileiro. É bom lembrar, porque todo mundo parece que nunca houve, não é isso, A né? pandemia só acirra, né? Ela vai aprofundar um problema que já existe. Então, é claro que a única saída é busca ativa. Acho que o Eduardo talvez queira acrescentar alguma coisa. Não, eu ia falar da busca ativa, mas já falasse, eu acho que é por aí mesmo, sabe, gente? Só que é super importante a gente ter em mente. Esses dias eu estava conversando com um promotor aqui, né? O promotor me perguntou assim, olha, como é que eu garanto que as aulas estão sendo dadas assim por diante? Eu falei, olha, da mesma maneira que o senhor vai garantir que as aulas são dadas de maneira presencial, ou seja, tem todo um acompanhamento que deve ser feito, né? E de controle da própria escola. Então a gente tem que tomar cuidado para não trazer para aqui para dentro problemas que já existem, só que, como você bem disse, Priscila, vão ser aprofundados. Então, a gente intensificar ações que já deveriam estar sendo feitas antes, em relação ao que a gente já tem de problemas, que vão ter que ser intensificados agora para solucionar algo que vai estar um pouco mais amplo, né, no âmbito das escolas, né? Mas lembrar também que é super importante algum tipo de vínculo a gente continuar mantendo com os alunos. Não precisa ser o vínculo perfeito, mas algo que lembre quase todo dia de que a escola está ali, de que ela continua olhando para você, sabe, da maneira como ela possa realizar isso. Né? Priscila, você falou de um tema que apareceu, que tem a ver com a falta de disciplina, de rigor dos alunos brasileiros e de foco, né? Sim. De fato, isso nós já temos muita pesquisa mostrando isso, né? Tem estudos, inclusive com evidências quantitativas importantes sobre isso, né? Aí eu entendo assim que as atividades não presenciais, elas deverão gradativamente procurar ser cada vez mais criativas, elas precisam interagir com os alunos, elas precisam provocar a curiosidade dos alunos, né? É preciso que tenha aula por projeto, por exemplo, a escola, na medida em que esse assunto progrida, né, e que as escolas tenham mais infraestrutura, mais recursos tecnológicos, tudo mais, você pode criar um grupo de estudos que se comunique online, que desenvolva uma pesquisa online, né? Você pode ter um laboratório virtual que vai ajudar os alunos a fazer um projeto de pesquisa. Tem várias coisas que são usadas em vários países, na Austrália e na Finlândia, muito, em Singapura, né? Canadá também, na Colômbia Britânica, que procuram atrair a curiosidade e o interesse dos alunos, coisa que muitas vezes até eles podem se interessar mais por uma atividade não presencial, se ela for bem criativa, né, do que por uma aula presencial, que pode ser muito monótona, dependendo do estilo da aula e tudo mais. Então, aí eu acho que nós vamos ter que aprender muito com essa pandemia para poder melhorar os recursos, uso dos recursos tecnológicos e formação de professores para que eles tenham acesso e que eles possam, de fato, aprender a usar esses recursos para cativar os alunos, para motivá-los e tudo mais, né? Para além disso, né, Maria Helena, eu acho que é super importante as escolas também amplificarem o processo de relacionamento com os pais, tá? Com os responsáveis, né? Esse é o momento onde, como o professor não está diretamente ali com o aluno, é o momento de que as escolas consigam interagir com os pais para que eles possam fazer, sabe, um acompanhamento dos seus filhos naquilo que está sendo feito. Quero repetir, a gente não está falando de que o pai vai substituir o professor. É o pai ser um aliado do professor e da escola para que o processo de aprendizagem do seu filho possa acontecer.
E aí, ai, desculpa, eu só ia... Não, pode falar. Eu tive uma interrupção aqui, porque eu tenho 2 filhos de 4 anos. Em algum momento, um deles entrou e o outro veio. Então, peço desculpas aí pela interrupção. Mas, não, eu queria reforçar esse ponto que o Eduardo fala das famílias, porque eu acho que a gente, pensando nas redes públicas, né, eu acho que há um consenso de que as famílias têm um papel importante, talvez de um jeito mais óbvio na educação infantil nos anos iniciais, mas nos anos finais do fundamental e ensino médio, podem ter um papel importante no campo do engajamento, da frequência escolar para os estudantes. Agora, é interessante porque antes da pandemia, a gente fez uma pesquisa, inclusive, a gente, Itaú Social, Todos pela Educação, junto com o Concede e Undime, e foi uma pesquisa nacional com secretarias municipais e estaduais. Havia um consenso dos secretários de que a família tinha um papel fundamental, mas eles não viam as suas secretarias com um papel estratégico para apoiar as escolas no relacionamento com as famílias. Então, eu acho que a convocação, né, a sugestão, a proposta que o Eduardo traz, de que as escolas precisam acolher, envolver, dialogar, fazer parceria com as famílias é um fato. Ao mesmo tempo, a gente sabe que se o gestor escolar ele consegue fazer esse tipo de acolhimento, de relacionamento com as famílias perfeito, mas muitas e muitas escolas e muitos gestores escolares, diretores, coordenadores pedagógicos não sabem fazer, ou culpabilizam a família, né? Ou já reforçam experiências negativas que aquela família teve na escola, porque muitas vezes aquele pai é o estudante que foi reprovado 2, 3, 4 vezes e depois saiu, né? Ou não saiu, mas teve uma experiência muito negativa. Então, existe um papel muito importante das lideranças das redes, dos técnicos, gestores das redes públicas e de seus parceiros de apoiarem as escolas nesse esforço, nesse diálogo com as famílias, né? Eu acho que o desafio dessa fase 2 já mostrou que, claro, sem ter o diretor lá na escola falando com as famílias, as secretarias já enfrentaram um desafio imenso. Como é que eu falo com, né, milhões de famílias, no caso de São Paulo? Mas mesmo quando as escolas reabrirem, não é simples você apoiar, formar, preparar, orientar as equipes escolares no relacionamento com as famílias, tá? Então, acho que só reforçar e não só na educação infantil e nos anos iniciais, mas também nos anos finais e no ensino médio. Eu mencionei a questão da evasão, porque muitas vezes, como complemento da busca ativa, antes do aluno abandonar, existem sinais, que são sinais simples como faltas, e já existem experiências no Brasil de que quando as famílias trabalham com a rede pública e as escolas, monitorando as faltas, esses alunos voltam, passam a frequentar. Então, é só para reforçar que tem um trabalho aí por trás para realmente trabalhar com as famílias sem culpabilizá-las, sem colocá-las num papel que não é o delas e tirando delas o seu melhor, né? Apoiando-as no que elas podem fazer de melhor. Uhum. Marilena, acho que você está no mudo. Aqui, pronto. Eu só gostaria de lembrar o seguinte, que as pesquisas que nós temos disponíveis hoje mostram que a maior causa do abandono escolar no Brasil é a repetência, não é um problema das famílias. Essa é a maior causa para a qual nós temos evidências científicas, tá certo? São avaliações, são pesquisas que mostram a criança que é reprovada, ela acaba sendo expulsa da escola naturalmente, porque ela não se sente bem recebida, ela não se sente motivada, ela não se sente com autoestima, nem se torna resiliente para superar o fracasso, né? Então, eu chamo a atenção para esse ponto, porque esse é um ponto, gente, que, sinceramente, eu acho que é uma vergonha. Até hoje, o Brasil tem as taxas de repetência que tem. Elas são inaceitáveis, tá certo? Em qualquer ambiente que você vai, né? Quer dizer, o Brasil ter taxas de repetência semelhantes a países muito pobres
é um absurdo, né? É um absurdo. Quer dizer, nós precisamos aprender que a repetência ela não ajuda, né? A escola precisa se esforçar para não reprovar o aluno. E, para isso, ela tem que saber fazer uma boa avaliação diagnóstica, uma boa recuperação, uma boa comunicação com a família, uma boa orientação para a família para evitar que o aluno seja reprovado, né? Então, com isso em mente, eu insisto que, no caso aqui da pandemia, é preciso que as escolas deem uma atenção muito grande, né? Por quê? Porque os alunos eles estão passando por uma série de dificuldades, as famílias também, né? O ponto positivo é o que o Eduardo apontou, é a questão de manter um vínculo com a família, ter um guia de orientação, uma orientação direta que é feita para os pais, né? Isso é muito importante, muito bom, mas na volta às aulas, se a escola não tiver um bom plano de trabalho para fazer uma avaliação, uma recuperação desses alunos, se eles perceberem que eles têm muito mais chance de ficar para trás do que continuar a progredir, eles vão abandonar, né? Então, essa é a minha grande questão, né? Eu chamo atenção para esse ponto o tempo todo. Nós temos que ter, eu diria assim, uma campanha agora, junto às escolas, para que as escolas preparem um plano de volta, para que as escolas evitem a reprovação, evitem o abandono, que tenham bons programas de recuperação, que possam ter uma flexibilização curricular, para que o aluno não tenha, que a escola não pode ter a expectativa de que o aluno vai ter que aprender todos os objetivos de aprendizagem que estavam previstos no seu currículo para aquele ano. Não vai dar, tá certo? Não vai dar para aprender tudo aquilo. Então, a escola vai ter que fazer ali um plano de trabalho, identificar o que é o mais importante. Isso está acontecendo em Nova York, está acontecendo em Los Angeles. Por que não vai acontecer no Brasil? Tá certo? Nova York não é uma cidade atrasada, né? Nova York é uma cidade que hoje é o centro da pandemia mundial, mas o Brasil está quase que chegando lá, né? São Paulo, pelo menos, né? Nova York tem 1.300.000 alunos, né? E tem um per capita de investimento por aluno ano que é 10 vezes o per capita médio do Fundeb brasileiro. Tem muito dinheiro, muito recurso, né? E, no entanto, está fazendo um enorme esforço para que, em razão da pandemia, não aumentar a taxa de reprovação, não aumentar o abandono, não aumentar a deserção. Então, esse é um problema de cidades metropolitanas, de regiões com desigualdade, como é o caso de Nova York, de São Paulo, de Recife, de Salvador, né, de Fortaleza, né? Então, é disso que eu estou falando. A minha preocupação é uma preocupação que tem a ver com as condições da escola, inclusive dos professores, que muitos professores, infelizmente, ainda acham que reprovar é bom, e muitos pais ainda acham que reprovar é bom. Nós temos que combater isso e não nos apoiarmos no problema da pandemia para aumentar ainda mais uma questão que historicamente tem afetado negativamente a educação brasileira, que tem impedido o aprendizado dos alunos, e nós não podemos, nós temos que batalhar contra isso, gente, não podemos deixar, né? Há muita evidência sobre isso, a OCDE tem várias evidências, o PISA tem evidências, quanto mais o aluno é reprovado, menos ele aprende, quanto mais tem defasagem escolar, pior é o resultado dele, né? Então, nós temos que aprender com as pesquisas, com as evidências, aprender com países que já têm sistemas de ensino que avançaram, né? E temos que, por favor, não podemos usar o isolamento, a pandemia, para aumentar ainda mais a reprovação e o abandono. Não podemos. Eu vou ser uma voz assim contra a reprovação nessa volta às aulas, porque realmente não vai ajudar. Isso só vai piorar, né? Obrigada, pessoal. Bom, a gente tem um número enorme de perguntas, a gente tem uma audiência muito bacana nesse evento, altíssimo nível, muitos professores, gestores, pessoal das escolas, várias redes, né, de várias localidades diferentes.
Eu vou fazer uma pergunta só das tantas que chegaram aqui, embora eu já provavelmente saiba a opinião de vocês, mas eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui com as pessoas, já que o nosso debate está com foco aí no aumento da desigualdade, né? Tem bastante gente falando aqui sobre Enem. Só que uma pessoa resumiu muito bem aqui, né? Enem em novembro, sim ou não, e por quê? E se a gente tiver o Enem, né, do jeito que a gente tem programado, como se nada houvesse, se isso não é gatilho para aumentar a desigualdade nesse nível educacional. Posso começar? Claro. Olha, Enem em novembro não pode acontecer o Enem em novembro. Muito provavelmente as escolas voltarão em julho, né? Algumas até em agosto, já estão anunciando que só voltam em agosto. Não faz o menor sentido manter o Enem em novembro. Eu, como presidente da ABAV, já assinei um manifesto da ABAV, que foi compartilhado pela diretoria, Priscila, toda o conselho científico e tudo mais. A ABAV se posicionou contra, o Conselho se posicionou contra, então o Enem em novembro não pode, tem problemas graves de manter o Enem em novembro. Segundo, o Enem não pode avaliar, fazer uma prova como se nada tivesse acontecido, se todos os alunos estivessem tendo aula e se todos os alunos fossem chegar ao Enem preparados como se fosse um ano normal. Não é um ano normal. Todos os países do mundo estão adiando seus exames de ingresso ao ensino superior. O Enem não só deverá ser adiado, como o Enem deverá ser alterado do ponto de vista das bases de referência, das matrizes que orientam o Enem, porque não faz sentido avaliar aquilo que o aluno não aprendeu, aquilo que ele não teve o direito de aprender, porque não teve direito de ter aula nesse período, porque apesar de nós estarmos funcionando com atividades não presenciais, nós não sabemos, né? Não sabemos quantos alunos efetivamente estão conseguindo acompanhar, quantos não estão conseguindo acompanhar. Isso vai significar um aumento nas desigualdades. Se aqui o tema é desigualdade, manter o Enem em novembro, exatamente com a mesma matriz, com o mesmo desenho, é aumentar as desigualdades. É tudo que nós não queremos para o país. Então, eu entendo que as universidades já estão se manifestando, profissionais, intelectuais, associações científicas. Eu acho que nós precisamos repensar o que vai acontecer com o Enem esse ano. Eu tenho tido até um bom diálogo com o INEP, com o presidente do INEP, com a equipe do INEP, já manifestei essas preocupações à equipe do INEP, né? Mas eu acho que isso precisa realmente encontrar respaldo na sociedade, porque não será bom manter o Enem do jeito que ele é em novembro para a maioria dos alunos brasileiros. Tem um outro argumento bem opinião pragmático, pessoal, né? nada a ver com a Fundação Getúlio Vargas. Exatamente. Eu acho que tem um argumento muito pragmático, né, da questão de não ser adequado realizar o Enem em novembro. Além de todos esses aspectos que a Maria Helena colocou, o principal resultado, digamos assim, do Enem é justamente o acesso ao SISU, que diz respeito ao acesso às universidades públicas no Brasil. E aí nós estamos falando que as universidades, a maioria das universidades federais paralisou completamente suas atividades. Não são muitas, aliás, são muito poucas que estão fazendo algum tipo de atividade não presencial nesse momento. O que significa dizer que elas vão ter que fazer uma reposição, e muitas delas trabalham com isso, uma reposição presencial intensa, o que deve levar a que o ano letivo desse ano, ou os semestres letivos, sejam atrasados, e, consequentemente, o segundo semestre desse ano vai ser concluído no início do ano que vem. Então, acho que não tem sentido. Eu vou fazer o Enem em novembro, para o aluno ficar esperando para começar a ter aula em março, abril do ano que vem. Acho que a gente pode ser um pouco pragmático nesse assunto, nesse aspecto também, de poder fazer algo que seja adequado em relação ao final do ano letivo da educação básica e o início do ano letivo no ensino superior, que na sua imensa maioria não vai começar em fevereiro, provavelmente, do ano que vem, vai começar lá para março, alguma coisa assim. Vai ter um delay, provavelmente, do calendário
principalmente das universidades públicas que utilizam o Enem como resultado para o acesso a partir do SISU, né? A gente tem que ter um pouquinho desse olhar dos dois lados, sabe? Eu acho que é absolutamente razoável que a gente faça a adequação de todos os calendários. Aliás, isso está, inclusive, indicado pela gente. Todos os calendários de avaliações, eles possam levar em consideração as mudanças que estão acontecendo nos calendários da educação básica também. Legal, Patrícia. Não, eu acho que não tem, só concordo com o que Maria Helena e Eduardo trouxeram, e acho que eu ainda estou muito tocada com a fala anterior da Maria Helena, eu acho que então acho que eu vou fazer eco, acho que a preocupação de se evitar a tendência, se reforçar a tendência de reprovação, a cultura de reprovação nesse segundo semestre, eu acho que para quem está mais distante da educação e está assistindo esse seminário, assim, isso não é pouca coisa. Isso é uma tendência, é um risco real, e acho que aí, de que forma, enquanto sociedade, a gente, de fato, pode pegar essa bandeira com mais força, Maria Helena, porque porcentagem de defasagem da DSER em alguns estados, mais de 40% de alunos do ensino fundamental, por exemplo, com 2 ou mais anos de reprovação, o fato desses jovens ainda permanecerem na escola, às vezes me espanta. Eu falo, meu Deus, o milagre é eles continuarem. Os que saem é porque não aguentam mais tanta violência, né? Tanta negação do direito. Então, eu acho que a bandeira que a Maria Helena traz aqui, para se pensar na reabertura e na preparação para esse novo normal, que de tudo isso, né, um dos ganhos ou um dos saldos seja, de fato, um enfrentamento corajoso para se acabar de vez com a cultura da reprovação nesse país. Eu acho que é só fazer eco aí porque você falou. Conte com mais uma aliada aqui. Muito bom, pessoal. Bom, a gente tem muitas perguntas aqui, mas eu vou infelizmente, ir para o último bloco, porque a gente já está se aproximando de 8h30. Então, para a gente encerrar esse evento, eu gostaria de pedir, então, que vocês fizessem uma reflexão final sobre quais lições a gente aprende com essa crise e o que a gente consegue tirar de aprendizado para melhorar a educação básica no Brasil no período pós-pandemia. Eu acho que eu começo com o Eduardo. Eu queria ver um aspecto muito positivo que eu vi na pesquisa do Instituto Península, né, que às vezes passa batido da gente, sabe? Me deixou muito bem impressionado a preocupação que os professores demonstraram. Obviamente, lá no começo, eles tinham uma preocupação com as suas famílias, com a sua condição, mas à medida, como disse a Patrícia, que foi para a fase 2, como eles têm o vínculo com seus alunos, sabe, gente? Ou seja, a preocupação que eles têm com toda a dificuldade que existe de preparação para poder fazer atividades não presenciais, remotas, online ou não online. Como é que eu me preparo para isso? E não é dizer, eu não vou me preparar para isso, a gente vai tentar resolver depois. Eu acho que isso é super importante a gente registrar o quanto os professores estão preocupados com isso. O segundo aspecto, eu acho que é o que a gente está tentando indicar, principalmente lá no parecer, é de que é super importante a gente colocar o foco naquilo que é essencial, que são os objetivos de aprendizagem. Como disse a Maria Helena, ter claro de que a gente não vai conseguir trabalhar com todos os objetivos de aprendizagem previstos para esse ano, como é que a escola consegue se organizar para isso, mas sempre colocando o foco no aluno, sabe? Quando a gente começou o parecer, de novo, eu vou repetir, era muito em cima de calendário, carga horária, isso é de menos importância, gente. O mais importante é como é que eu consigo manter os alunos ativos nesse período, desenvolvendo aquilo que é possível desenvolver nesse momento. Eu acho que isso é uma coisa super importante a gente ter em mente, né? E, por fim, eu queria ecoar isso que a Maria Helena e a Patrícia falaram sobre a questão da reprovação. A gente não botou no parecer, tá, gente? Isso até discutimos, né, Maria Helena? Se a gente devia de botar ou não, deu uma vontade danada de colocar, mas a gente achou que talvez ia causar um pouco mais de confusão. Mas eu, quando fui secretário de Educação, eu já brigava contra isso. Eu acho que a questão da reprovação no Brasil é uma baita falta de solidariedade com quem precisa de apoio. A gente procura, a reprovação no Brasil é meio que uma reafirmação, em alguns casos, de uma autoridade que não deveria ser dessa maneira, sabe?
ou seja, o professor ser o quase autoritário na sala de aula, porque ele vai reprovar o aluno que ou se rebela, ou sabe, não desempenha. E o pior é que às vezes a gente não tem uma falta de atenção imensa, né, com as necessidades que o estudante tem e como é que eu consigo trabalhar isso ao longo do ano com ele. A gente foi implementar aqui a recuperação paralela aqui em Santa Catarina, que é uma previsão do LDB, sabe? Foi uma discussão gigantesca, que a ideia é a seguinte, não é chegar lá no final e reprovar o aluno, é o que eu posso fazer ao longo do ano para tentar identificar quais são as dificuldades que esse aluno tem para que ele possa seguir adiante. E, na verdade, a retenção, gente, ela só deve acontecer em casos muito extremos, porque, como disse a Maria Helena, é melhor que ele siga adiante, eventualmente, com algumas deficiências, que ele possa sanar na sequência, do que ele ser desestimulado ou estimulado a deixar a escola, ser desestimulado a estudar, se a gente ficar retendo ele, né? Eu acho que a frase da Patrícia é luminar, é surpreendente que depois de tantos fracassos ainda eles continuem na escola. Muitas crianças, jovens continuem na escola. É de uma resiliência brutal, porque é uma brutalidade às vezes que a gente faz em relação à questão da reprovação. O problema no Brasil é que a gente coloca duas questões, sabe? É do tipo, ou reprova muito, ou passa todo mundo sem nenhum tipo de critério. Não estamos falando disso, a gente está falando exatamente do seguinte, ó, isso é um processo, eu preciso garantir que o estudante aprenda, e isso é uma responsabilidade minha, não é dele, sabe? Enquanto escola, enquanto sistema, enquanto família. Se ele não está aprendendo, por que ele não está aprendendo? Eu acho que essas são as questões da reprovação, a gente tentar evitar isso, desse imenso comprometimento que os professores têm com seus estudantes e de que maneira a gente coloca efetivamente o foco nos objetivos da aprendizagem são essenciais. Eu acho que isso, se a gente levar desse processo, a gente vai ter avançado bastante. Obrigada, Eduardo. Maria Helena. Então, eu acho que concordo com tudo que Patrícia e Eduardo disseram. Eu acho que tem algumas lições importantes que as escolas aprenderam e que nós aprendemos. A primeira é a cultura digital. O Brasil não tem uma cultura digital. A educação brasileira não tem uma cultura digital. Nós ficamos muito tempo falando disso nas discussões da BNCC, em eventos, seminários, que as tecnologias digitais elas só podem ser aplicadas para alunos mais velhos, que têm, quando estão na universidade. O que essa pandemia mostrou é que as tecnologias, que a cultura digital, ela é um recurso absolutamente indispensável para complementar as aulas presenciais, para dar mais robustez ao currículo. Ela pode ser muito importante nesse sentido, Então, isso eu acho que ficou claro. Os professores, de repente, perceberam, meu Deus, eu não sabia que era assim, eu não sabia como usar, para que servia, E agora eles se depararam com isso. Um segundo ponto que eu acho assim tremendamente importante está relacionado à ciência, a importância da ciência. Eu vejo que está todo mundo discutindo a ciência, está na televisão, está no rádio, até tem algumas pessoas que criticam a ciência e tudo mais, mas você percebe que há uma grande adesão, da sociedade, das pessoas, à importância da ciência, a mostrar, não, mas vai voltar às aulas, a criança vai ter que usar máscara, como vai ser a higiene da escola, como serão os cuidados sanitários. Então, são questões que não estavam no nosso repertório e que agora vão fazer parte do nosso repertório, quer dizer, alguns cuidados básicos de higiene. Quer dizer, o país, de repente, descobriu que é um absurdo ter mais de 70% da população sem saneamento básico, tá certo? Não tem cabimento uma coisa dessa, Então, tem coisas assim muito importantes e básicas, para o bem-estar de todos, que eu acho que serão mais respeitados. Eu acho que a cultura digital, o cuidado com a ciência, o combate à repetência e entender que a escola é um espaço importante
de interação com a sociedade, eu me surpreendi. Outro dia alguém me disse que fizeram uma pesquisa e que a educação estava em 8º lugar. Eu falei, eu quero saber que pesquisa é essa. Eu li em algum jornal. Eu falei, não é possível. Se a educação estiver em 8º lugar, eu preciso mudar do Brasil, porque a educação não pode nunca estar em 8º lugar. Nós precisamos ter, em primeiro lugar, questões de segurança, emprego, saúde e educação. São 4 coisas que têm que andar juntos. O direito à vida, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à renda, né? Então, não é possível que o Brasil chegue nessa altura do século XXI, né, considerando que a educação está em 8º lugar das famílias brasileiras. Eu não acreditei nessa pesquisa, então eu quero uma nova pesquisa, viu, Patrícia? Pode fazer uma pesquisa nova aí da GV para ver qual é o lugar que a educação ocupa na situação atual do Brasil, que é uma situação difícil, né? Vai ter muito problema socioeconômico, mas eu tenho certeza que a educação vai sair fortalecida desse processo. Isso tenho absoluta certeza. E agradeço muito essa oportunidade de estar aqui discutindo essas questões com todos. Obrigada, Maria Helena. Patrícia, então, suas considerações finais aí, lições que aprendemos. E aproveitar para começar agradecendo, viu, Priscila, Maria Helena, Eduardo, pela companhia, quem está participando do debate, por essa oportunidade aí de reflexão conjunta. Eu acho que algumas reflexões finais, uma talvez por onde eu comecei, né? Eu comecei falando sobre a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, e continuando na tecla da BNCC, e concordando com o que a gente trouxe aqui, que para esse ano a gente vai precisar focar em alguns principais marcos de aprendizagem, não vai ser possível tratar tudo no currículo, mas a BNCC traz aquelas 10 competências gerais, né, que são transversais aos diferentes anos, às diferentes etapas, e elas são lembretes importantes de muito do que vai se precisar trabalhar, desenvolver junto às crianças, adolescentes, jovens, nessas próximas fases, nesses próximos meses, né? Uma, a Maria Helena já tocou, uma das competências na BNCC, que é o letramento digital, né? Que estava lá, não entrou agora por causa do Covid, né? Estava lá como competência transversal. Empatia, autocuidado. Então, além de tudo que a gente trouxe aqui, eu acho que vale uma reflexão também nas ações e no trabalho dos próximos meses nas escolas sobre o que das 10 competências gerais vão ser, não só gerais, mas essenciais para que a gente possa, de fato, tornar a educação ou continuar fazendo a educação cada vez mais forte na vida aí dos estudantes que vão voltar para as escolas, né? Um segundo ponto é o papel do professor. Acho que essa crise só tornou ainda mais explícita, escancarada a necessidade de valorização do professor, incluindo a sua formação, mas valorização do seu papel, né? E acho que isso para as famílias, nesse saldo a gente quer ver inclusive isso ao longo da pesquisa com famílias, mas isso vai ficar cada vez mais forte, mas já está cada vez mais explícito. Da mesma forma que a gente falou, que as desigualdades não foram criadas pela pandemia aqui no Brasil. As desigualdades já existiam e já vinham, inclusive, em curva ascendente. Então, o que a crise trouxe é que ela esgarça, ela escancara. Portanto, é uma oportunidade para a gente realmente se fortalecer no enfrentamento ainda mais corajoso, ainda mais potente, né? E, finalmente, eu acho que nós falamos aqui um pouco a necessidade de um trabalho intersetorial. Sozinhas, as escolas e secretarias de educação não vão conseguir lidar com toda essa complexidade. Não é tirar o papel delas de ensino, mas é entender que a saúde, a assistência social, as organizações sociais nos territórios vão ter um papel fundamental, complementar de apoio nessa grande rede de proteção à criança e adolescente. E, por final, mas isso acho que é quase um tema de um outro debate, que é a complexidade do nosso sistema federativo, né? Porque quando eu apresentei para vocês alguns resultados muito singelos aí, muito macros,
das redes municipais e estaduais, são mais de 5.000 redes municipais, são 27 redes estaduais. Quer dizer, ainda bem que a gente tem um Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação e uma União Nacional de Dirigentes Municipais, mas essa crise nos mostrou como é importante ter uma coordenação, um pacto federativo, uma articulação cada vez mais azeitada entre esses diferentes entes da federação, para que a gente possa ter uma resposta ágil, à altura, eficaz, para que não haja vácuos de coordenação. Então, acho que seja uma grande oportunidade também para a gente olhar como a gente pode, dentro desse sistema federativo, conseguir trabalhar de forma mais articulada e cooperada com coordenação. Obrigada, viu? Obrigada, Patrícia. Bom, quero agradecer muito a presença de vocês, Eduardo, Patrícia, Maria Helena. É sempre um prazer conversar com gente tão informada, tão engajada, que está aí, nos seus diferentes papéis, trabalhando e ajudando, né, nesse momento e em tantos outros, a educação brasileira. Patrícia já deixou a deixa aí para um próximo webinar, então, a gente falar de regime de colaboração, do pacto. Veio à cabeça aqui, se a gente tem o SUS, né, por que a gente não tem uma coisa parecida, né, na educação, que tem também as suas descentralizações e centralizações, mas enfim, fica aí o convite então para um outro seminário. Quero agradecer muito, agradecer as pessoas que nos assistiram, a gente recebeu bastante pergunta, a Fundação está coletando aí o contato das pessoas para que a gente possa responder essas perguntas depois, e desejar uma boa noite a todos.